Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje na TV Politize-se nós vamos entrevistar um homem que tem grande experiência na área da gestão pública e política da cidade de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui o seu currículo. Ele foi administrador regional da Vila Prudente, hoje subprefeitura. Ele também foi vereador por 2 vezes na cidade de São Paulo, presidente da CET, secretário das subprefeituras e foi secretário de governo do prefeito Fernando Haddad e também foi coordenador de sua campanha. Hoje, ele é secretário executivo do Ministério do Trabalho do governo Lula III, que junto com o ministro Marinho estão resgatando a estrutura e as políticas públicas que foram destruídas no governo anterior. Senhoras e senhores, com vocês, Chico Massana. Vem para cá, Chico. Tudo bem, Moisés? Tudo bem aí o pessoal que está assistindo aqui o Politize? Prazer estar aqui com vocês. Chico, para começar, fale-nos desta luta que você e o Marinho estão empunhando no Ministério do Trabalho do governo Lula III. Ô Moisés, o que eu achava importante a gente colocar primeiro é que quando a gente assumiu o governo Lula assumiu, encontramos uma situação que todas as políticas públicas foram destruídas. A estrutura do governo também. Para você ter uma ideia, não existia Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho no governo Bolsonaro foi extinto e incorporado ao Ministério da Economia. Portanto, o processo de reconstrução que o presidente Lula fala do Brasil, de reconstruir as relações políticas, é um processo também de reconstrução do governo. E é isso que a gente tem feito no Ministério do Trabalho, tentando reconstruir a governança interna, quer dizer, preparar o Ministério para desenvolver políticas públicas, e temos conseguido fazer isso, preparar o Ministério para ter relações sociais, ter um diálogo permanente com a sociedade, porque isso foi interrompido no governo Bolsonaro, não se conversa com centrais sindicais, não se conversava com os empresários, não se conversava com ninguém, né? E reconstruir a partir daí também os direitos dos trabalhadores. Vamos lembrar que na reforma trabalhista do Temer e na reforma que foi aprofundada no governo Bolsonaro, nós perdemos direitos fundamentais dos trabalhadores, como o direito à negociação coletiva, como o direito a você ter condições de trabalhos melhores e justas, uma jornada que te garanta o descanso e que te garanta uma remuneração melhor. Foi implantado o trabalho intermitente, um processo muito grande de pejotização das relações de trabalho. Então essa ilusão, você é um empreendedor, tira o CNPJ, você não precisa de CLT que você vai se dar bem na vida. A vida tem demonstrado que não é bem isso, né? E carteira verde e amarela, que você contrata, mas não tem direitos. Então nós estamos num processo muito intenso de recuperação de tudo isso, de recuperação de todos esses direitos, mas com diálogo social. E aí eu posso entrar e gostaria de entrar em algumas políticas efetivas. Eu acho que a primeira e fundamental nesse processo foi inclusive implementado ano passado, através de um projeto de lei que o Ministério encaminhou, né, o presidente Lula sancionou e foi uma defesa do presidente Lula, que é a política de aumento real do salário mínimo. Parece pouca coisa, né, mas isso tem mudado a economia. Porque a partir do momento que eu permito que o trabalhador tenha uma renda maior, lhe dá o direito e lhe dá a possibilidade dele comprar mais, dele movimentar a economia, movimentar o comércio, movimentar a indústria, e com tudo isso gera mais emprego. E é uma política fundamental também na distribuição de renda. Para vocês terem uma ideia, se isso não fosse implementado no primeiro governo do presidente Lula, foi interrompido no governo Temer e Bolsonaro, né? E se não tivesse sido interrompido e a gente permanecesse até hoje, o salário mínimo estaria mais de R$2.000.
E sem esta política, hoje nós teríamos um salário mínimo de R$ 712 reais. Nós temos 1.412 e o ano que vem, já em janeiro, nós vamos passar de R$ 1.500 reais o salário mínimo. Isso gera emprego. Isso é o que possibilitou no governo Lula, através de outras políticas, que a gente tem uma situação hoje considerada de pleno emprego. Mas depois eu explico o que é esse pleno emprego. Mas como que a gente chega aí? Aumentando o poder de compra dos trabalhadores e, mais do que isso, uma política efetiva de investimento na infraestrutura, na habitação, em obras na área da saúde, da educação, que também movimenta a economia. Aquilo que todos diziam, olha, o Estado não pode investir na economia. O Estado não é o papel do Estado de discutir política industrial. Nós temos demonstrado, o governo Lula tem demonstrado que é uma política equivocada, que leva à miséria, que leva à recessão. Só para vocês terem uma ideia, o governo Lula está investindo 1,7 trilhões no PAC, em obras na área de saúde, saneamento, na área de infraestrutura pesada, construção de pontes, porto, enfim, tentando dar ao país uma possibilidade, inclusive, de ter uma logística maior para poder escoar sua mercadoria. São mais de 300 bilhões que o país está investindo na nova industrialização. O que é a nova industrialização? É preparar o país para o futuro, é preparar o país para energia limpa, é preparar o país para a transição energética, é preparar o país para disputar com o mundo da tecnologia, porque o mundo hoje é o mundo da economia do conhecimento. E nós temos que preparar. E mais do que isso, na área ambiental, nós temos as melhores possibilidades de ser a ponta, de ser o exemplo para o mundo de uma economia verde. Para isso, nós precisamos parques eólicos, desenvolver o hidrogênio, que é o que nós estamos fazendo com vários laboratórios no país, incentivar que a indústria renove o seu equipamento, é produzir o carro híbrido, que é um carro muito mais puro, é você ter a possibilidade de ter esquemas e tecnologias na área de telecomunicações que dependa muito não dependa menos das tecnologias externas. Isso é preparar a nova indústria, é renovar todo o maquinário. E a partir daí você tem um emprego de melhor qualidade. Você tem um emprego melhor remunerado. Eu poderia falar aqui dos 386 bilhões de reais que o Ministério do Trabalho, através do FGTS, através do dinheiro do trabalhador, do Fundo do Amparo ao Trabalhador, que a gente faz a gestão, estamos colocando na produção de unidades habitacionais. É para o Minha Casa Minha Vida, é para a possibilidade que o trabalhador tenha de fato um local onde ele possa residir. Isso tem bombado a indústria da construção civil, ao ponto, inclusive, desta indústria está procurando o Ministério do Trabalho para discutir qualificação, porque vai faltar mão de obra na indústria da construção civil, como está faltando em outros setores da indústria. Saneamento básico, o FGTS está colocando 6 bilhões, microcrédito, através do FAT, são 25 bilhões de crédito para pequeno e microempreendedor, são dinheiro também do Fundo do Amparo ao Trabalhador, que é administrado pelo Ministério do Trabalho. É isto que tem movimentado a economia. É o que o presidente Lula coloca. Nós precisamos cuidar das pessoas, e cuidar das pessoas é distribuir renda. E distribuir renda, a melhor forma de distribuição de renda, além do Bolsa Família, que bateu recorde também, além das outras políticas de mitigação da pobreza, a melhor forma de distribuir renda é através do emprego, porque ele é sustentável, porque é algo que dá dignidade para as pessoas, porque através do emprego também você tem a possibilidade, cada um, de produzir riqueza e se apropriar da riqueza.
de construir patrimônio. O presidente Lula, nesse terceiro mandato dele, ele não tem só recuperado as políticas que foram do governo 1 e 2. Ele tem aprofundado, né, esta experiência que ele teve lá atrás e mostrado para o país que, apesar de todas as dificuldades, olha que as dificuldades foram imensas. O que nós passamos no último período foi algo que quase destruiu o país. Mas, apesar de tudo isso, é possível. É possível ter uma perspectiva de desenvolvimento econômico sustentável, é possível ter uma perspectiva de uma educação inclusiva, é possível você, a partir da educação, do desenvolvimento, do investimento público, você ter uma perspectiva de um Brasil com mais soberania nacional e com mais desenvolvimento.